aí, pessoal do agro? Já se inscreveu no canal do IagroCast? Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Aprenda, inove, evolua. Olá, hoje nossa análise vai fuçar num cantinho microscópico do solo, sabe? Para ver como um tipo de bactéria, as pseudomonas, podem, quem diria, dar uma força enorme para uma agricultura mais eficiente e mais sustentável também. A gente está se baseando num artigo de revisão bem recente, do Bonotto e colaboradores, saiu no Brazilian Archives of Biology and Technology. Isso. E a ideia aqui é entender como esses micróbios ajudam as plantas, assim, a sugar melhor os nutrientes, sabe? E a usar melhor os fertilizantes. Basicamente, como elas ajudam a gente a produzir mais com menos estrago no ambiente. Então, bora lá. Quem imaginaria, né? Uma bactéria tão comum ter um papel tão estratégico. Exatamente. E todo esse interesse ele se encaixa perfeitamente na onda dos bioinsumos, né? Que são essas soluções mais biológicas para os desafios da agricultura. E as pseudomonas, bom, elas são um prato cheio para isso. Prato cheio. Porque são mais de 300 espécies que a gente conhece. Elas vivem em tudo que é canto. Água, solo e até dentro das plantas mesmo, como endofíticas. Aí elas criam uma relação bem próxima com a hospedeira, sabe? Essa versatilidade toda que faz elas serem tão promissoras. Entendi. E o que exatamente elas fazem assim de bom para essas plantas? Especialmente para o milho, para o trigo, para a cana? Que o artigo fala que tem uma conexão especial com elas. Como essa ajuda na prática, pensando em nutrição, crescimento? Olha, a ação delas tem várias frentes, né? A gente pode dividir em mecanismos, digamos, diretos, que afetam direto a planta, a fisiologia, a nutrição, e os indiretos, que são mais uma linha de defesa, de proteção. Certo. Nos mecanismos diretos, o foco principal é justamente esse: melhorar como a planta pega os nutrientes essenciais, otimizar o que ela consegue tirar do solo e também o que vem dos fertilizantes que a gente aplica. Ok, vamos começar por aí então. Como é que essas bactérias funcionam como, sei lá, nutricionistas das plantas, ajudando a liberar ou fornecer nutrientes que são chave? Imagino que o nitrogênio, o N, seja um ponto importante aqui. Sim, nitrogênio é crucial. E olha, embora elas não sejam assim as superestrelas da fixação de N atmosférico como outras bactérias mais famosas, tipo o Rhizobium, algumas pseudomonas, como a P. stutzeri, dão conta do recado. Elas conseguem pegar o N do ar e transformar numa forma que a planta usa. Interessante. E parece que elas são até mais eficientes nisso quando formam biofilmes, sabe? Que são tipo umas comunidades organizadas de bactérias, bem grudadinhas nas raízes, protegidas. Ah, tipo um condomínio de bactérias. Isso, tipo isso. Mas o mais legal é que mesmo as cepas que não fixam N diretamente, ou até umas mutantes que perderam essa função nos testes, mesmo assim elas conseguiram aumentar bastante o crescimento das plantas. Isso mostra que elas têm, tipo, outros truques para melhorar a eficiência do nitrogênio. Outros truques? Como assim? Quer dizer que elas ajudam a planta a usar melhor o fertilizante e já está ali? Exato. Elas conseguem otimizar a absorção do nitrogênio que já está no solo, seja o que vem naturalmente ou o que a gente coloca com fertilizante. E os resultados práticos disso são bem animadores. Tem exemplo? Tem sim. O artigo cita um caso comercial aqui no Brasil com a P. fluorescens CCTB03. Usando esse inoculante no milho, conseguiram diminuir em 25% a dose de fertilizante nitrogenado e ainda assim tiveram um aumento de quase 30% na produção de grãos. Nossa. Quase 30% a mais com menos adubo. Pois é um ganho duplo, né? Economia para o agricultor e menos impacto no ambiente, ajudando a conservar o solo. O fascinante é isso, o potencial vai além de só fixar o N do ar, inclui essa otimização toda do uso do nutriente pela planta. Um ganho de eficiência impressionante mesmo. E quanto ao fósforo, o P, que é o outro nutriente que a gente sabe que é complicado, né? Muitas vezes tem bastante no solo, mas a planta não consegue pregar. Perfeito. O fósforo, ele fica muito preso, né? Em formas minerais ou orgânicas que a planta não absorve. Aí que entram as pseudomonas, como se fossem chaveirinhas.
Muitas delas são o que a gente chama de bactérias solubilizadoras de fosfato, ou PSB. Chaveirinhas, gostei. Como elas abrem essa fechadura. Elas usam basicamente duas ferramentas. Uma é liberar vários ácidos orgânicos, pensa neles como solventes naturais, tipo ácido oxálico, cítrico, que dissolvem o fósforo que está grudado nos minerais do solo. Espécies como a P. proteolítica, a P. gesene, mostraram bons resultados nisso, sabe? Aumentando o P disponível e até melhorando a germinação das sementes. Legal. E a outra ferramenta, você falou que eram duas. A outra são as enzimas. Para o fósforo que está na matéria orgânica, elas produzem enzimas chamadas fosfatases. E tem uma forma orgânica muito comum, o fitato. Para esse, elas usam as fitases. Ah, enzimas específicas. Exato. O artigo até destaca um estudo com uma P aerugenosa que conseguiu liberar quase todo o fósforo útil de um composto orgânico usando essas enzimas. Sugeriram até produzir essas enzimas em escala industrial, olha só. Uau! E a biologia sintética entra aí também. Já tem gente modificando bactérias tipo a P. simiae para elas produzirem ainda mais fitases, serem super eficientes. O objetivo final é sempre o mesmo: transformar aquele fósforo travado do solo em comida para a planta. Falamos de N e P, que são os grandões, os macronutrientes. Mas e os micros? O ferro Fe, por exemplo. A falta dele deixa a folha amarela, né? A tal da clorose. Isso, a clorose, que atrapalha a fotossíntese. O ferro é super importante, e as pseudomonas têm uma solução bem elegante para ele: os sideróforos. Sideróforos, nome diferente. São umas moléculas pequenas que elas fabricam e que funcionam como garras químicas, sabe? Quelantes a gente chama. Elas vão lá, sequestram o ferro que está insolúvel no solo e entregam para a planta de um jeito fácil dela absorver. Ah, que esperto. E tem um bônus. Ao pegar o ferro para a planta, elas também diminuem a quantidade de ferro disponível ali na raiz para os fungos ruins, os patógenos. Ou seja, ela alimenta a planta e ainda rouba a comida do inimigo. Uma estratégia dupla. Muito bacana. Isso já tem aplicação potencial prático? O potencial é enorme. O artigo fala de uma pepútida isolada de feijão mungo que produz muito sideróforo como uma ótima candidata para virar biofertilizante, embora, assim, ainda não seja usada comercialmente no Brasil para isso, especificamente. Entendi. E essa habilidade de agarrar metais não para no ferro, não. Os sideróforos também conseguem se ligar a metais pesados, e sobra uma porta para biorremediação. Biorremediação, limpar solos contaminados. Exatamente. Ajudar plantas a crescerem em solos que têm problema com alumínio, chumbo, cádmio ou até cobre. O artigo mostra exemplos com P. japônica e P. fluorescensis, dando essa força para alface e milho. Que incrível! E outros micronutrientes tipo zinco e manganês, Mn. Aqueles que a planta precisa só um pouquinho, mas fazem falta se não tiver. Pois é. O zinco também costuma faltar ou estar pouco disponível nos solos. E aí, várias pseudomonas, P. fluorescensis, P. aeruginosa, P. montielli, mostraram que conseguem solubilizar o zinco. Usam mecanismos parecidos, ou liberando ácidos, ou com quelantes, tipo siderófons. E funciona? A planta absorve mais. Que algumas pseudomonas conseguem oxidar o manganês de um jeito que beneficia a planta. É uma área que ainda precisa de mais pesquisa, sabe? Então a ajuda na nutrição é bem completa. NP, Fe, Zn, talvez manganês. Mas você comentou que o artigo também fala sobre hormônios vegetais, que elas produzem. Como isso entra na história da eficiência nutricional? Boa conexão. Elas produzem fito-hormônios, sim. O principal é uma auxina, o ácido indol-3-acético, o IAA. As auxinas, elas são tipo as maestras do desenvolvimento da planta. Controlam desde formar vaso até crescer raiz. Ah, então tem a ver com as raízes. Exato, aí que tá o pulo do gato. Se a bactéria estimula a planta a ter mais raiz, um sistema radicular maior, mais ramificado, indiretamente ela aumenta a capacidade da planta de explorar o solo, para buscar água e mais nutrientes. Faz sentido, né?
Espécies como P. moraviensis, P. fluorescens, P. pútida são citadas como produtoras de IAA. Total sentido. Mais raiz, mais boca para comer. Mas você tinha falado que o IAA podia ter um lado sombrio. Sim, aqui a coisa fica um pouco mais complexa. Em algumas bactérias que são ruins para plantas, que causam doença, como umas linhagens de P. syringae, a produção de auxina é usada como arma. Arma? Como assim? Para derrubar as defesas da planta, facilitar a infecção, sabe? É um lembrete importante que o efeito de uma molécula, ou mesmo de uma bactéria, depende muito. Depende da cepa específica, do contexto todo da interação com a planta. A mesma coisa pode ajudar ou atrapalhar. Entendido. É um equilíbrio delicado. E isso leva a gente direto para os mecanismos indiretos, né? Se os diretos são sobre nutrir, os indiretos são sobre o quê? Proteger, exatamente. Além de nutricionistas, elas também são tipo guarda-costas das plantas. E fazem isso de duas maneiras principais. Ou atacando diretamente os inimigos, isso a gente chama de antagonismo, ou dando um toque para a planta para ela mesma reforçar as próprias defesas, que é a indução de resistência sistêmica. Vamos falar do ataque direto primeiro. Como é esse antagonismo na prática? Elas têm um verdadeiro arsenal de substâncias contra micróbios. Podem ser coisas voláteis, tipo gás cianídrico, HCN, que é tóxico para um monte de micróbio. Nossa, cianeto. E também compostos não voláteis, como fenazinas, pirrolnitrina, DAPG. São tipos diferentes de antibióticos naturais que elas produzem para brecar o crescimento de fungos e outras bactérias que causam doenças. Além dos antibióticos, tem mais coisa? Tem. Elas produzem enzimas líticas, que são enzimas que quebram, dissolvem a parede celular dos fungos, tipo quitinases, glucanases. Pseudofluorescens, pseudoaeruginosa, pseudoclorofis são exemplos de espécies que têm essas armas. E claro, elas também competem, né? Disputam espaço e comida ali na rizosfera, na região das raízes, dificultando a vida dos patógenos. Entendi. E a outra tática, a de alertar a planta. Como funciona essa tal de indução de resistência? Essa é a indução de resistência sistêmica, a ISR. É um mecanismo muito bacana. A bactéria boa, lá na raiz, solta uns sinais químicos, pode ser pedacinho da parede dela, tipo LPS, ou metabólitos que ela produz, até os sideróforos. A planta percebe esses sinais. Percebe. E esses sinais ativam umas rotas de comunicação internas na planta, que usam hormônios como ácido jasmônico e etileno. O resultado é que a planta inteira entra num estado de alerta. Tipo um sistema de alarme. Isso, ela reforça as paredes das células, liga genes de defesa, começa a produzir enzimas e compostos antimicrobianos próprios às fitolexinas. É como se a bactéria desse um alô para a planta. Olha, se prepara que pode vir ataque aí, antes mesmo do ataque acontecer. E uma vantagem é que isso geralmente não machuca a planta, diferente de outras respostas de defesa. E funciona mesmo? Tem exemplo disso dando certo? Funciona, sim. Vários estudos mostram que dá certo, P-fluorescens protegendo planta modelo contra fungo e bactéria, Pseudomonas ajudando arroz contra a brusone, tomate contra o cancro bacteriano, no milho aplicaram P-aeroginose e diminuiu a força de uma doença de fungo e viram que os genes de defesa da planta foram ativados. É um jeito bem sofisticado de proteger a planta. Realmente impressionante essa caixa de ferramentas das pseudomonas. Mas o artigo acende uma luz amarela importante, né? Algumas delas podem ser patogênicas, causar doença, inclusive em humanos. Corretíssimo. Esse é o grande porém, o ponto de atenção total. O artigo é bem claro nisso. Algumas das espécies que são ótimas para a agricultura, tipo a P. putida, P. fluorescens, também são conhecidas por causar infecção em gente, principalmente a quem está mais vulnerável, em hospital. São oportunistas, né? Certo. E aí tem a P. aeruginosa, que é um patógeno humano bem conhecido, muitas vezes resistente a antibiótico, e a P. syringae, que ataca plantas. Então não dá para simplesmente pegar qualquer pseudomonas e sair jogando no campo. A segurança é chave, precisa de avaliação rigorosa, de regra específica.
Com esse risco na mesa, como é que a gente faz para aproveitar o lado bom de forma segura? Que saídas a ciência e a tecnologia oferecem? A biotecnologia tem umas estratégias bem inteligentes para isso. Uma delas é não usar a bactéria viva inteira, mas focar nos produtos dela. Usar só os metabólitos bons, purificados ou as enzimas que elas fabricam. Ah, tipo pegar só o suco bom da bactéria. Exato. A gente já falou das enzimas que liberam fósforo, né? O artigo cita também os ramnolipídios que ajudam no biocontrole, enzimas que quebram agrotóxicos, lipopeptídeos contra fungos. A grande vantagem desses produtos cell-free, sem a célula, é que você elimina o risco da bactéria viva causar problema. E pode até ser mais fácil de formular o produto final, deixar ele mais estável. E a engenharia genética, que a gente já falou para melhorar a fixação de N e a produção de enzima. Ela ajuda aqui também. Ajuda, e muito. Por um lado, dá para turbinar as cepas boas, fazê-las produzirem ainda mais das substâncias que a gente quer, mais sideróforo, mais antibiótico, enfim. Por outro lado, dá para pegar uma cepa que poderia ser perigosa e desarmar ela, Desarmar como? modificando geneticamente para tirar ou silenciar os genes que causam a doença, os genes de virulência, aí ela fica segura para usar na agricultura. E para fazer tudo isso, as ferramentas ômicas, genômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica são essenciais. Elas dão um mapa completo do que a bactéria pode fazer e como ela funciona, para a gente poder entender e otimizar tudo isso. Entendi. E depois que a gente tem a bactéria segura ou metabólito puro, como é que isso chega lá na ponta para o agricultor? Aí entra a formulação e a aplicação, que são super importantes. O bioinsumo tem que ser estável na prateleira, fácil de usar e funcionar bem no campo. Os jeitos mais comuns são tratar a semente antes de plantar, aplicar direto no sulco onde vai a semente ou pulverizar nas folhas. Depende do que se quer alcançar. E o mercado para esses produtos com pseudomonas? Já é algo real na agricultura aqui no Brasil, no mundo? Sim, já é real. Talvez ainda não tão grande quanto poderia ser, mas existe. Lá fora tem produto registrado em vários lugares, Estados Unidos, Índia, Europa, principalmente com P. fluorescens e P. chlororhaphes, tanto para ajudar no crescimento quanto para controlar a doença. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil também temos produtos registrados. A maioria usa P. fluorescens, às vezes junto com outras bactérias como Azospirillum ou Bacillus. São usados como inoculantes para milho, soja, pastagem e arroz, ajudando no crescimento. E tem também produtos com ação bioprotetora, fungicida, inseticida, nematicida, usando P. fluorescens, P. chlororhaphes e até P. oryzirrhabitans. O Brasil até aprovou uma lei nova, o Marco Regulatório de Bioinsumos, para tentar dar um gás e organizar melhor esse setor. Então já existe o mercado. Mas a impressão que fica, pelo que o artigo indica, é que a gente ainda está só na beiradinha, né? Explorando pouco desse potencial gigante das pseudomonas. Exatamente essa conclusão que o artigo aponta. Tem um mundo de espécies promissoras, P. moraviensis, P. putida, P. stuzeri, P. jazene, e mecanismos super interessantes, como ajuda com zinco e manganês, ou sideróforos específicos que ainda não viraram produto na prateleira. E o potencial para usar em outras culturas, além das que já usam, também é grande. O que o artigo sinaliza muito forte é que precisa de mais pesquisa aplicada, sabe? Para transformar o conhecimento que a gente já tem em bioinsumo que funciona, que é seguro, adaptado para a nossa realidade. E com um olho especial nessas soluções baseadas em metabólitos que ajudam a driblar a questão da patogenicidade. Ok, então resumindo aqui nossa análise. As pseudomonas são, micro-organismos muito versáteis para a agricultura. Elas funcionam como otimizadoras da nutrição, ajudando a planta a pegar melhor N, P e até micros como ferro e zinco, fazendo o adubo render mais. Isso. E ao mesmo tempo são protetoras, lutando contra doenças ou avisando a planta para se defender. Tudo isso aponta para uma agricultura mais sustentável. Claro, tem o desafio da patogenicidade de algumas, mas a biotecnologia, usando os metabólitos ou mexendo nos genes, parece oferecer caminhos bem promissores para a gente usar esse potencial todo com segurança. Perfeito, a mensagem central do estudo é essa.
O potencial é enorme, mas a pesquisa não pode parar. É fundamental a gente entender melhor como essas bactérias interagem lá no solo, que é um ambiente super complexo, né? Com a planta, com os outros milhões de micróbios que já estão lá, para a gente conseguir desenvolver produtos que não só funcionem, mas funcionem bem e de forma segura em diferentes situações. Faz todo sentido. E isso é vital hoje, né? Com a gente buscando produzir mais comida de forma sustentável para mais gente e ainda encarando as mudanças climáticas. E para fechar, queria deixar uma pulga atrás da orelha para quem nos ouve. O artigo mostrou que o lugar onde a bactéria está influencia muito o resultado. Lembra do exemplo da P. stutzeri, que funcionou diferente na hidroponia e no solo? Lembro, sim. Isso faz a gente pensar. Quando a gente coloca lá no campo uma pseudomonas superpoderosa, escolhida no laboratório, como ela interage de verdade com todos os outros micróbios que já moram naquele solo específico. Será que o futuro da agricultura sustentável não é só adicionar uma bactéria boa, mas sim aprender a gerenciar todo esse microbioma do solo, esse ecossistema subterrâneo inteiro, para otimizar a saúde da planta de um jeito ainda mais integrado, mais resiliente? Fica aí a questão para a gente pensar. Agradecemos a companhia nesta análise. Acesse o IA Agrocast no Spotify e no YouTube.